Beleza, essa aqui é uma questão do Enem 2020. Eu peguei ela do caderno amarelo, a questão 101. Eu não vou ler ela, se você quiser ler, você pausa o vídeo, eu vou só explicar ela rapidamente. E basicamente aqui você tem um aquário de 50 litros e esse aquário precisa ser mantido aquecido a uma temperatura acima da temperatura ambiente. E para que o aquário, a água do aquário, se mantenha nessa temperatura, acima da temperatura ambiente, é colocado um aparelho dentro do aquário. E para isso, o pessoal coloca um termostato dentro do aquário, que aí ele emite calor e mantém a temperatura de acordo com o desejado. E aí o que acontece é o seguinte: o aparelho ele é desligado durante o intervalo de 1 hora. E aí o pessoal pergunta, a equipe do Enem pergunta qual que é a variação de temperatura do aquário. Ele deixa os dados aqui como a potência do aparelho de 50 watts, o calor específico da água e a densidade da água. E aí, como ponto de partida aqui para resolver esse problema, eu vou destacar o que está escrito aqui nessa parte, onde ele diz que a taxa de resfriamento ela pode ser considerada uma constante. É aqui que é o ponto de partida para a solução desse exercício. E aí, para a gente entender, ó, eu vou fazer aqui um desenho do aquário, beleza? Eu tenho aqui uma dispersão de calor ΔQ, supondo que o aquário libera um calor de ΔQ, e aqui dentro, em preto, vou desenhar o termostato liberando calor para a água dentro do aquário com o valor mais ΔQ. O que isso significa? Que isso significa? Que num determinado intervalo de tempo, a quantidade de calor que o aquário perde para o ambiente tem que ser igual a uma quantidade de calor que o aquário recebe do termostato. E para que a temperatura permaneça constante, a taxa de resfriamento tem que ser igual à taxa de aquecimento, porque aí o aquário nem aquece, a água do aquário nem aquece e nem resfria. Então, nesses termos, supondo que taxa, supõe-se a ideia de que é uma quantidade que está variando no tempo, a taxa de calor ΔQ dividido por ΔT é uma constante. E no caso, como eu destaquei ali em vermelho no texto, ele deu para a gente esse ΔQ, ΔT, que é de 50 watts. E aí pronto, né? Para a gente saber qual que é a quantidade de calor que o aquário perdeu no intervalo de 1 hora, que foi o intervalo que o termostato permaneceu desligado, basta a gente multiplicar 50 watts pelo intervalo de tempo de 1 hora. E aí fazendo as continhas aqui, vamos ver como é que dá. ΔQ igual a 50 watts vezes 1 hora, e aí a gente vai ter que fazer a conversão de hora para segundos, lembrando que o watt é joule por segundo. Fazendo as contas aqui, a gente chega nesse resultado 3,6 vezes 5 vezes 10 a 4 watts. Eu vou deixar nessa forma para ficar mais simples nos cálculos subsequentes. E aí, o que é desejado pelo problema? É saber qual que foi o ΔT, ou seja, o quanto de temperatura o aquário resfriou quando eu mantive o termostato desligado. E aí fica intuitivo que a fórmula que a gente tem que usar seria ΔQ igual a MC ΔT. E é fácil, né? A gente passa a massa e o calor específico dividindo o ΔQ e usa os valores que a gente encontrou ali de ΔQ, né, nessa fórmula para achar o cálculo de ΔT. Mas ainda assim falta calcular a massa de água
que tem dentro do aquário. No caso, como ele deu a densidade e deu o volume do aquário, basta a gente usar os dados que ele deu, sendo que a densidade é 1 kg por litro e o valor do volume de 50 litros, a gente faz essas contas aqui certinha, pronto, a massa dá 50 kg. E aí pronto, acabou, né? Temos a massa, temos o ΔQ, o calor específico da água ele deu, basta substituir os valores na fórmula e resolver o problema. E aí, ó, pronto, eu vou fazendo aqui 3,6 vezes 5 vezes 10 a 4 joules, que é o valor de ΔQ, de calor, dividido por 50 vezes 4, e aqui embaixo eu vou deixar só as unidades. Aqui, quilograma, eu vou simplificar com quilograma. Joule, eu simplifico com joule. Lembrando que o Kelvin a menos 1 ali, como ele está no denominador, ele vai aparecer no numerador agora. Continuando as continhas aqui, eu vou representar 50 por 5 vezes 10. Lembrando ali que eu tenho um prefixo do kilojoule, o quilo é 10 a 3. Vou colocar ele aqui. Pronto. E aí pronto, né? Fica fácil de simplificar. 5 com 5, 10 a 4. Eu vou simplificar aqui com 10 a 3 e o 10. E aí no final eu tenho o resultado para o ΔT aqui. Vai ser 3,6 dividido por 4, ΔT Kelvin. E aí fazendo essas contas, essa continha simples aqui, 3,6 dividido por 4, como eu tenho o 4 é maior do que 3,6, eu vou sumir aqui com a vírgula, vou acrescentar um 0, aqui, 9 vezes 4, 36, subtraio, dá um resultado exato, o ΔT deu 0,9 Kelvin. Pronto, matou a questão.